Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Hoje, pessoal, a gente vai para a nossa segunda parte do nosso sistema de login, né? Então, a gente já viu a parte aqui do Unity, né? A parte de front-end, onde o usuário vai digitar o seu login e senha. E agora a gente vai para a parte do servidor, pessoal. Eu já estou com o Atom aberto aqui, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui na nossa pasta Videoaula 9. Eu abri essa pasta aqui com o Atom, né? A gente está utilizando o editor Atom também para estar editando nosso servidor. Então, bora lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer, né? Lembrando para você que ainda não assistiu a última aula, assista. Então, basicamente, na última aula a gente criou uma função chamada emit_login, né? Que aí ela vai emitir para o nosso servidor os dados do usuário, né? O name e o pus, que vão ser capturados aqui nesses input fields, né? Eu tenho input para login e input para password. Quando o usuário der play, eu vou enviar esses dados ao servidor. Então, basicamente, essa linha fará a chamada ao servidor, né? Socket.emit login, né? Com o identificador login, vai fazer uma chamada ao servidor. E aqui nós vamos enviar um pacote JSON. Aqui, pessoal, no servidor, né? Assim como dentro da função io.onConnection, assim como a gente abriu aqui um socket.onRegister, nós vamos abrir um socket.onLogin, justamente para estar fazendo o registro de usuário. Então, eu vou aproveitar esse socket aqui, vou dar um Ctrl C, vou copiar esse socket register. Então, aqui onde ele termina, né? Eu posso até colocar aqui end socket register. Ok? Então aqui, ó, eu vou abrir um socket também para o nosso login. Então aqui eu vou abrir esse socket, fecho chaves, fecho parênteses, ponto e vírgula. E no lugar de register, nós vamos colocar login. Beleza, pessoal? Pessoal, assim que o usuário der login, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é verificar no banco de dados se existe um usuário correspondente com o mesmo login e com a mesma senha. Lembrando que eu devo ter o champ já rodando, né? O champ já deve estar rodando aqui para a gente, né? Para quando nós formos rodar o servidor. Então, nós vamos lá na nossa função que manipula banco de dados. Então, eu vou vir aqui na nossa pasta model, vou expandi-la aqui, vou no nosso arquivo database model. E aqui, pessoal, no nosso arquivo database model, nós vamos criar uma função para verificar se existe alguma correspondência entre o login fornecido pelo usuário e pela senha também fornecida pelo usuário. Então, pessoal, nós vamos criar essa função. Aqui eu estou fora do script, eu vou aqui para dentro. Então, aqui debaixo de this.addUser, nós vamos criar a função this.verifyUser, né? Que a função dela vai ser verificar se existe uma correspondência entre os dados de user e de pus, né? Então ela vai receber dois parâmetros, né? Um chamado user, o terceiro chamado pus, e o terceiro parâmetro vai ser a callback, né? Que vai processar essa função lá no nosso server, né? Então, ok. Nós vamos declarar uma variável chamada var SQL, né? E vai ser uma consulta ao banco de dados. Então, nós vamos consultar se existe uma correspondência entre user e pus. Nós vamos enviar uma query, né? Então, aqui, essa query vai ser um select, asterisco, from users, where user, igual, fecha chaves, concateno aqui com mysql.escape user, concateno com end, pus, recebendo mysql.escape pus. Então, pessoal, o que significa essa linha, né? Então, eu vou selecionar todos os usuários da tabela from users, né? Da tabela users, onde o campo usuário, o campo user, tem que ser igual ao valor fornecido aqui pelo user. Aqui eu estou usando esse mysql.escape, né? Que é para prevenção de erros. Ele só vai aceitar aqui um campo aceito pelo MySQL, né? E, né,
também o campo pus, lá da nossa tabela users, foi igual ao esse parâmetro pus fornecido aqui pela função, né, pela callback. Basicamente, eu estou fazendo uma consulta ao banco de dados, né, onde eu quero, ele vai retornar se existir uma correspondência, se existir algum registro onde os campos users, user e pus sejam equivalentes, sejam iguais. Em seguida, pessoal, a gente vai usar a função db.carry, onde nós vamos enviar como parâmetro a nossa carry, SQL, e uma function, né? Function com dois parâmetros de retorno, né? Um chamado erro e o outro chamado de rows. Poderia ser qualquer nome aqui, tá, pessoal? Eu estou usando esses nomes mesmo. Aqui dentro nós vamos processar o resultado dessa função. Como é uma função, eu tenho que abrir chaves aqui e fechar chaves. Aqui dentro, pessoal, a gente vai processar o resultado dessa consulta aqui, dessa carry. Nós iremos fazer um teste, if erro, né? Se ele voltar esse primeiro parâmetro que vai guardar o erro ocorrido, né? Caso ocorra algum erro, ele vai vir nesse erro. Então nós vamos testar if erro, nós vamos dar um console.error, vamos printar o erro que foi obtido. Nós vamos verificar se ele voltou uma linha. Se ele encontrou alguma linha, quer dizer que existe uma correspondência entre o campo user e pus. Então, significa que o usuário existe e nós vamos retornar true lá para o server. Nós vamos dar um callback true, né, retornando verdadeiro. Isso aqui a gente pode falar que funciona como um return. E caso contrário, pessoal, ele não encontrou nenhuma linha, quer dizer que esse usuário, essa correspondência entre senha e login, né, ou usuário, não existe. Então, nós vamos dar um else e vamos dar um callback false. Else, callback false. Ok, pessoal, agora nós vamos para o server, né, e vamos utilizar essa função para verificar se o usuário, se essa correspondência entre user e pus existe. Então, eu vou clicar aqui em server, dei Ctrl S para salvar. E aqui em login, pessoal, a gente vai acessar essa função verify. Então, nós vamos acessar essa função, né, do nosso script database model, verify user. Aqui eu posso fechar, ponto e vírgula. E os parâmetros que a gente via vai ser o data, ponto. Então, aqui no Unity, nós estamos enviando os campos name e pus. E aqui nós vamos retransmitir esses campos. Data.name, vírgula, data.pus. E, novamente, nós enviamos uma callback aqui como terceiro parâmetro. Nós vamos enviar aqui uma callback, né? Então, aqui eu vou dar function. O retorno dessa callback eu vou guardar nessa variável chamada result. Só lembrando, pessoal, que nós estamos mandando justamente os parâmetros exigidos aqui, né? Um usuário, um pus e uma callback. Em que essa callback é essa função function aqui, result. Então aqui eu posso abrir chaves e fechar. Então aqui eu abri uma callback. E dentro aqui, pessoal, a gente vai receber o resultado daquela consulta SQL. Dentro dessa callback nós vamos receber esse resultado aqui, true ou false, né? A gente vai processar de acordo com o que a gente recebeu aqui do database model. Novamente, pessoal, essa variável result vai guardar o retorno lá da consulta ao MySQL. Então, nós vamos fazer o teste aqui. Se result é igual a true, né? Então, se ele retornar true, o que significa? Existe um campo, né? Existe uma correspondência. Então, aqui, existe, né? Um match, né? Existe um match, né? Existe user. Existe um usuário, né? Com a mesma senha e com o mesmo login. Então, nós vamos printar esses dois consoles, né? Apenas para informar
para a gente ser informado, né, que o usuário foi autenticado, né, user authenticated, e que um player, né, acabou de se conectar, né, acabou de dar login. Em seguida, nós vamos carregar esse player, né, do banco de dados, lembrando que ele está registrado, então nós vamos carregar as informações desse player, chamando a função, né, que a gente já usou na última aula no register, database model.loadUser, né, nós vamos chamar a função loadUser, que tem como parâmetros o nome do player, né, e uma callback aqui de retorno. Aqui eu fecho essa callback e dou um ponto e vírgula. Então, vamos relembrar aqui a função loadUser, né? Eu vou aqui no nosso arquivo database model e aqui nós temos a função loadUser, né? Que a gente manda um usuário, uma callback, ela vai dar um select aqui, né? Vai recolher esse usuário aqui do banco de dados e retornar aqui em rows, né? E esse rows vai ser processado aqui dentro da nossa callback loadUser, né? Então, vamos fazer uma verificação de erro, né? Se ocorrer algum erro, nós printamos o erro. Nós vamos referenciar nossa variável currentUser, vamos preenchê-lo agora, né, com os dados obtidos do banco de dados. Então, na verdade, aqui a gente está criando, né, uma variável currentUser. Nós vamos atribuir o campo, no campo name, rows0.user, né? Então, nós vamos pegar o registro aqui, né, que ele retornou, e vamos pegar o campo user, lembrando que esse rows vai retornar o registro aqui correspondente, se a gente for abrir aqui o nosso banco de dados, né? Então aqui o position, pessoal, vai receber o data.position, né, que vai ser enviado aqui diretamente lá pelo Unity, né? Lembrando que aqui a gente está enviando o campo position. Aqui nós vamos setar o nosso client lookup, né, para localizar o nosso cliente mais rápido, com currentUser.id, né? Lembrando que aqui eu estou esquecendo do ID, né? Então aqui eu tenho um ID e eu posso dar esse ID como sendo o próprio ID do socket, né? Ou como a gente vem fazendo nas últimas aulas, utilizando a nossa biblioteca short ID, né? Posso estar utilizando essas duas formas de ID. E aqui o currentUser.id vai receber nós vamos adicionar o nosso currentUser na nossa lista de clientes também, né? Lembrando, pessoal, que essas duas variáveis eu já declarei elas aqui em cima, né? Elas estão declaradas aqui, né? Eu tenho o clients, onde vai guardar os nossos clientes, né? Os usuários do jogo, e a client lookup, né? Que também vai guardar os clientes, né? Mas vai funcionar como se fosse uma busca aqui, um motor de busca para localização de clientes do jogo. Em seguida, pessoal, a gente vai usar a instrução socket.emit login success, né, que o usuário foi encontrado, né, e nós vamos enviar o current user, né. Então, lá no nosso Unity, né, nosso script network controller, nós vamos estar recebendo esse success exatamente aqui, né, login success. Nós vamos ter a função onLogSuccess para processar essa callback, né, que enviou lá foi enviada lá do servidor. E aqui, pessoal, a gente vai ter uma instrução chamada screenController.OpenScreen. Então ele vai abrir a tela com índice 2. Se a gente vier aqui no screenController, então aqui a gente está no método. Aqui vai ser enviado 2, né? Case 2, eu desativo o nosso menu, né? E desativo também a nossa tela de registro, que vão estar ativas. Seto a nossa variável onLong como true e dou um spawn aqui no nosso player, né? Então eu pego a nossa variável myPlayer, recebendo GameObject.instantiate, vou instanciar um prefab, né, do nosso player na posição position, né? Eu faço algumas conversões aqui, né? E a rotação default mesmo. E vou setar o nome do player também, né? Player.name.
como o nome é enviado lá pelo servidor. Basicamente é isso, pessoal. Então, ok. E para cada cliente no jogo, né, nós vamos ter um for para percorrer todos a nossa lista de clientes. Nós vamos percorrer toda a nossa lista de clientes. Nós iremos testar, pessoal, se o cliente atual não é o nosso próprio current user, né? Caso ele não seja, né? Se ele for diferente. Então, pessoal, se o nosso cliente for diferente, nós vamos aqui dar um print aqui, né? Falando que o determinado cliente está online. E nós vamos dar aqui o socket.emit spawn player. Então, nós vamos spawnar todos os nossos inimigos para o nosso current user que acabou de entrar. Lembrando que a nossa callback spawn player, né? A gente já fez essa função aqui, né? Se você ainda não viu, reveja lá a aula, né? A gente constrói essa função, é a void on instantiate network player, né? Então esse identificador aqui vai estar chamando exatamente essa função aqui no Unity, né? Se nosso usuário estiver login, if login, nós instanciamos um novo player aqui inimigo para o nosso cliente, na position aqui enviada. E aqui a gente seta o name. Lembrando que aqui, pessoal, a gente está instanciando nossos players inimigos, né? Então aqui eu dou um new player inimigo, né? Então, posso colocar aqui spawn enemy, né? Um inimigo. Então, pessoal, depois da gente spawnar todos os players, né? Então aqui eu acho que eu esqueci de fechar aqui esse for. Tem que fechar aqui. Então aqui end for, né? Nós vamos spawnar nosso current user para os outros players. Então eu vou enviar para os inimigos, né? Que o nosso player também foi spawnado. E nós vamos também utilizar a callback spawn player, né? E vamos mandar o nosso current user. Basicamente é só isso, pessoal. Então aqui tá feito, né? O nosso socket on.login. Se eu não estiver enganado, tá tudo certo. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E vamos testar, pessoal, esse nosso socket aqui. Então aqui, pessoal, eu vou colocar os nossos servidores para rodar. Lembrando que eu já estou com o Champ rodando. Eu vou vir aqui no nosso Node, nosso prompt de comando do Node. Aqui no Node, pessoal, eu vou abrir a nossa pasta, né, onde está o nosso servidor. Vou copiar essa URL. Vou dar um CD, né, para navegar até essa pasta. Colar, Enter. E vou rodar aqui o nosso server, né. Então, se tiver tudo certo, ele irá rodar aqui o nosso server. Vou só salvar aqui, né? Posso vir em File, Save. E aqui eu vou digitar server. Posso dar o comando node server.js. Vou dar um Enter. Então, pessoal, aqui ele está ouvindo na porta 3000. Está conectado ao nosso database, né? Lembra que a gente está usando aqui o Champ. Então o servidor já está rodando. Eu vou aqui abrir o Unity. Então, pessoal, agora a gente vai testar o nosso sistema. Pessoal, eu tive que fazer um pequeno corte no vídeo. Eu notei alguns erros aqui, né? Então, vou falar para vocês aqui alguns erros que eu tive. Aqui estava player, eu mudei para data, né? Aqui estava player, eu mudei para data, né? Eu tive esse erro. Tinha um outro player por aqui, né? Depois vocês revejam o vídeo, né? Não é player, é data. E aqui também no database underline model, eu errei aqui na hora de declarar SQL, né? Eu coloquei outro nome aqui, né? SLQ, por exemplo. Então, eu tive que corrigir esse erro. Mas agora eu creio que está tudo certo, né? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E aqui também não é player, é data, né? Que se refere a esse parâmetro data aqui. Então, bora lá testar, né? A gente vai dar aqui eu estou no Unity, né? Vou dar um subscribe aqui, vou registrar aqui um usuário teste. Vou colocar aqui test, né? Vou dar uma senha aqui, 1, 2, 3. Repetir a senha, 1, 2, 3, subscribe. Registro feito com sucesso. Aqui eu vou dar o nosso login, né? Test. E vou dar uma senha aqui, né? Eu vou errar a senha aqui de propósito, né? Só para ver se ele está
verificando certo. Então, pessoal, dei a senha errada aqui, ele não fez nada. Então, agora eu vou dar a senha correta. 1, 2, 3. Vou dar um play. Ó, spawnou, pessoal. Então, funcionando aí o nosso sistema aí de login. Então, ele logou aqui com o nome, né? Esse nome veio do banco de dados. Eu acabei esquecendo, pessoal, de fazer uma parte aqui do código. Deixa eu desativar aqui. Então, pessoal, eu esqueci uma parte aqui do código, né? Que quando ele chegar exatamente aqui, ó, if result igual a true, né? Significa que vai existir um usuário no banco de dados. Mas também temos o caso do else, né? Se o usuário não está no banco de dados. Então, esse é o trecho de código aqui que eu esqueci. Else, né? Se, voltando aqui para o nosso database model, se ele não encontrou essa rows, né? Não encontrou ninguém, né? Então, else, né? If não encontrou nenhuma linha com a correspondência de user e senha, nós vamos retornar um false. E esse false vai cair nesse else, né? Retornou false. Nós vamos dar login ou senha incorreta e vamos dar um socket.emit incorrect bus, né? Vai ser processado aqui por essa função, né? onLoginFail. Então aqui, se a gente for vir na onLoginFail, basicamente vai dar apenas um show alert dialog, né? Atenção, senha incorreta e voltar para a nossa tela de login. Então aqui eu vou dar um restart no nosso Node. Eu posso dar um Ctrl S aqui para salvar, né? File, eu vou dar um CD aqui de novo, né? Lembrando que a gente tem que sempre restartar o Node. Quando a gente fizer qualquer alteração aqui no script, nós temos que estar restartando o Node. Vou esperar o Node restartar aqui. Ok, o Node restartou. Eu vou reiniciar o Unity também, para vocês verem esse caso em que eu erro a senha, né? Ou forneço um login ou senha incorreta. Então aqui, propositalmente, eu vou dar um... Opa! Vou dar um errar aqui de propósito, ASD, a senha 1, ó. Atenção, senha ou login incorreto. Então, funcionando aqui, né, pessoal? E aqui eu vou dar um teste. Vou dar uma senha incorreta aqui, ó. 2, por exemplo. Senha ou login incorreto. E agora eu forneço a senha real. Ok, logou. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar aí o seu like, isso me ajuda muito. E na próxima aula, pessoal, a gente vai ver como fazer um sistema de ranking sem utilizar banco de dados, né? Vai ser um sistema de ranking mais simples. E na aula seguinte, nós iremos ver como fazer um sistema de ranking com banco de dados, né? Então, tem jogos que a gente tem que gravar aí, o ranking, né, do jogador no banco de dados. E na próxima videoaula, pessoal, a gente vai aprender a hospedar o nosso servidor. Lembrando que a gente aprendeu a hospedar o nosso servidor no Heroku, mas agora, pessoal, a gente vai aprender a hospedar o nosso servidor de banco de dados, né? Que além do nosso servidor aqui principal, temos que também colocar esse servidor de banco de dados na web. Lembrando que a gente não vai usar o banco de dados local, né? Quando a gente estiver numa situação real de um jogo, nós vamos ter um servidor de banco de dados também na web. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!